Conselhos bíblicos para mulheres preciosas. Introdução. A palavra de Deus é nossa conselheira espiritual. Nela encontramos advertências e conselhos para sermos mulheres bem-sucedidas nesta terra e exemplos para todas aquelas que querem ter uma vida digna como toda mulher de Deus deve ter. Salvos pela graça. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9. A palavra de Deus nos diz que a salvação é recebida pela fé baseada unicamente na graça de Deus. Infelizmente, mesmo entre as religiões cristãs existem aqueles que não entendem a graça de Deus, a obra expiatória de Cristo. Essas igrejas equivocadas ensinam uma falsa salvação, com base nas boas obras, ser membro da igreja, batismo, e tantos outros. Eles ensinam que o homem é salvo pelas obras de justiça do homem. Graça é algo que é dado gratuitamente ao homem por seu Criador e o único requisito para recebê-la é a fé. A salvação não é por merecimento, mas foi oferecida como o dom gratuito de Deus. Portanto, cristãos não são salvos por suas boas obras. Os cristãos são salvos para fazer boas obras. Por mais que trabalhemos em prol da causa de Cristo aqui na terra, não fazemos mais do que a nossa obrigação. Por mais que nos esforcemos, nunca poderemos salvar a nós mesmos, pois a salvação vem pela graça, o dom supremo do amor e da bondade de Deus. Portanto, por mais obras que façamos para Deus, isso não irá nos salvar. Pois todo o processo de redenção e tudo que recebemos de Deus, vem pela sua graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, devemos sim, renunciar às coisas que nos afastam de Deus e que nos fazem pecar. Que isto seja um estímulo para continuarmos firmes e abundantes na obra do Senhor aqui na terra, para que todos conheçam o amor, a graça e a misericórdia de Deus dadas em Jesus Cristo. Creia em Jesus e receba a salvação pela graça concedida por Deus, não se esquecendo de praticar as boas obras, pois como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3 versículos 13 e 14. Elas serão provadas pelo fogo. Agradeça a Deus por este amor tão grande que te libertou e lhe concedeu a graça de ser livre. Deus ama você. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Efésios capítulo 2 versículos 4 e 5. O amor de Deus é a maior força que existe. Um amor incomparável, ilimitado, que pode quebrar qualquer barreira. Esse amor tem o poder de transformar vidas, de mudar até o coração mais endurecido. Foi por causa desse amor que Deus criou um plano de salvação para nós, e sem esse amor Jesus nunca teria morrido na cruz para nos resgatar do pecado e da morte. A palavra diz que Deus é rico em misericórdia. Já pensou nisto? Já pensou o quanto Ele te ama, dando seu único filho para morrer em seu lugar? Misericórdia é a bondade, o amor e a graça de Deus, manifestados no seu perdão, proteção e auxílio. Como está escrito nos versículos anteriores e também neste, Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Isto sim é exercer misericórdia, pois não merecíamos, mas Ele nos amou assim mesmo. Graça é o amor de Deus que salva e liberta, são as bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus, é um presente, é um dom imerecido. Sim. Por meio da graça é que somos salvos, sem merecer. Em Romanos capítulo 3 versículo 23 diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, sejamos gratas todos os dias e glorifiquemos a Deus pelo seu sublime amor. Perdoe sempre. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses capítulo 3 versículo 13. O perdão é uma ferramenta indispensável para nossa libertação. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém, que não a deixa seguir em frente, ficando estagnada, parada sempre no mesmo lugar. Se Deus perdoou os nossos pecados e se nós queremos ser parecidas com Ele, precisamos perdoar também, pois a palavra assim nos aconselha. Se nós perdoarmos, receberemos perdão,
Essa é uma verdade que deve nos motivar, pois estamos sempre pecando e pedindo perdão a Deus. Assim, se queremos ser perdoadas, precisamos também perdoar aqueles que nos ofenderam. Perdoar é muito difícil, mas para quem tem o Espírito Santo, fica mais fácil, pois nele se encontram os frutos, inclusive do amor, e onde há amor, há perdão. Se realmente compreendermos o que Jesus fez na cruz, iremos perdoar de todo o coração. Perdão não é um sentimento e sim uma decisão, portanto tome esta decisão hoje e fique livre, siga em frente para receber as bênçãos que o Senhor tem reservado para você. Tenha uma vida de oração. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17. Orar é uma das práticas bíblicas mais simples que Deus nos deu. Na verdade, orar é conversar com Deus. A oração é o canal de comunicação que Deus nos deixou para estarmos sempre em sintonia com Ele. E é através da oração que Deus realiza as obras em nossas vidas. No entanto, deve haver fé enquanto se ora, pois é a fé que moverá o coração de Deus. O versículo diz que devemos orar sem cessar, pois assim teremos maior comunhão com o Senhor. Quanto mais oramos, mais ficamos perto de Deus, criando uma intimidade com Ele. Não há grandes segredos para se ter uma boa vida de oração, porém, não é tão fácil, pois há vários impedimentos que tentam nos distanciar de Deus através da oração. No entanto, nem sempre o mais simples é o mais fácil. Se quisermos ter uma vida de oração, precisamos estar atentas, pois a todo instante surgem situações para nos impedir de chegar até Deus. Não vou dizer que é coisa do inimigo, apesar de que, sempre tem uma mãozinha dele, porém, somos as maiores responsáveis pela organização do nosso dia e temos que separar sempre um tempo para conversar com Deus, de preferência à primeira hora do dia. Mas isto não quer dizer que devemos orar somente pela manhã, pois a palavra diz para orar sem cessar, ou seja, estar sempre sintonizada com Deus. Muitas pessoas pensam que é necessário estar falando alto com Deus, mas Deus sonda os nossos pensamentos, assim, onde quer que esteja, ore. Deus sabe de tudo o que necessitamos e queremos, mas Ele quer ouvir da nossa boca, porém, deve haver fé e perseverança, pois sabemos que tudo é no tempo de Deus. A oração é uma coisa que vem do coração, com sinceridade, não algo repetitivo, mas conversar com Deus como se estivéssemos conversando com nosso melhor amigo, contando sobre as nossas alegrias, angústias, problemas e principalmente agradecendo pelo que Ele tem feito e nos alegrar com Ele, e não somente pedir. No livro de Apocalipse capítulo 8 versículo 4 está escrito: E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Portanto, não se preocupe, continue orando, pois as suas orações estão diante de Deus e os seus pedidos serão atendidos no momento certo, no momento de Deus. Lembre-se, a oração é a chave da vitória. Busque as coisas do alto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Mateus capítulo 6 versículo 33. Infelizmente, muitas pessoas estão muito preocupadas com as coisas terrenas e isto não faz bem para a vida espiritual, pois tudo isto acaba afastando-as de Deus. A palavra de Deus diz que não devemos servir a dois senhores, isto também se refere às coisas do mundo. Claro que precisamos trabalhar, ganhar dinheiro para nos sustentar, mas não devemos deixar que isto seja prioridade na nossa vida. Deus é prioridade. Jesus disse que não precisamos nos preocupar com o que vestir, com o que comer. A frase principal dessa passagem é: não se preocupe. A preocupação com essas coisas nos faz perder o foco e nos distanciar cada vez mais daquilo que Deus tem preparado para nós, e com isso, deixamos de nos preocupar com o que realmente vale a pena. Não quer dizer que você não precisa se preocupar. Mas Deus precisa estar em primeiro lugar, pois Ele providenciará a solução para o seu problema. Isso é acreditar na providência divina. A mensagem não é que não se possa ter uma poupança para a segurança da família, ou que não se busque uma vida digna através do trabalho. Mas, tudo tem que ter limites. Muitos se endividam por manter vidas caras, por aquisições de bens acima das suas condições, criando situações de desassossego e ansiedade. Isto deve ser evitado. Jesus nos ensina que primeiramente devemos buscar a Deus. Buscai, em primeiro lugar,
seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas são comida, bebida e vestuário, ou seja, o básico para nossa sobrevivência. Deus não se responsabiliza com o supérfluo, porém não quer dizer que Ele não possa realizar nossos sonhos, nossos desejos, desde que sejam os sonhos e os desejos dele para a nossa vida. Deus quer nos sustentar no que é bom, pois Ele sabe que a nossa vida é mais do que comer e vestir. No entanto, a preocupação não vai acrescentar nada na nossa vida, pelo contrário, muitas vezes, ela pode atrair doenças para o nosso corpo e nos levar até a morte. Portanto, buscar o reino de Deus é esperar com paciência no Senhor. Mas também não é apenas cruzar os braços e ficar aguardando o milagre cair do céu. É preciso ter atitude, força de vontade e principalmente fé. Não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Gênesis capítulo 19 versículo 26. Olhar significa contemplar, prestar atenção, observar. A palavra não fala de alguém que olhou para trás por curiosidade, para ver o tamanho do estrago produzido pelo juízo de Deus. Porém nos leva a crer que a mulher de Ló tinha seu coração preso ao que deixou, por isto não deu ouvidos à voz de Deus. Infelizmente, nos dias de hoje, há muitas pessoas que não conseguem se desprender das coisas das quais Deus as libertou. Precisamos entender que o fascínio do mundo e os pecados que nos acorrentaram um dia, ainda são um perigo para nós depois da nossa conversão. Se não quebrarmos os vínculos com o passado, podemos nos ver presas novamente. E assim como a mulher de Ló perdeu a sua vida tornando-se uma estátua de sal, podemos também perder a nossa vida e tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, se ficarmos olhando para o passado, para coisas que não nos faz bem e nos tira da presença de Deus. Isto inclui situações mal resolvidas, mágoa, falta de perdão e coisas que vemos que não dará certo e continuamos a insistir. Deus tem coisas novas para fazer na nossa vida. Portanto, devemos dar lugar ao novo de Deus. Vez ou outra, o povo de Israel reclamava e olhava para trás, para o Egito, e sentiam vontade de voltar a viver na escravidão. É o que acontece com aqueles que se encontram com Jesus e depois volta para trás, para a vida levada antes, para a escravidão e sofrimento. Uma vez se encontrando com Jesus, devemos olhar para frente e focar no que está diante de nós. Não podemos ficar paradas e nem ir para trás. Então, vamos seguir em frente e manter nossos olhos focados em Deus. Se Deus nos libertou da escravidão, deixemos o passado para trás, somos livres. Livres do pecado e da morte eterna. Precisamos deixar o passado para que o presente se instale e recebamos o futuro esplendoroso que Deus tem reservado para aqueles que ouvirem e obedecerem o seu chamado. Leia e medite na palavra de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1 versículo 8. A obediência à palavra de Deus é a chave do sucesso. Deus disse a Josué que ele se esforçasse para fazer tudo o que estava escrito no livro da lei, antes meditando nele e proferindo as palavras, e assim prosperaria e seria bem-sucedido. Isto também se aplica a nós. Sabemos que a palavra de Deus é rica, atualizada e traz conselhos para todas as áreas da nossa vida. Por isso a importância de ler e meditar nela todos os dias. O versículo também diz para não se apartar da nossa boca, ou seja, tudo o que lemos, meditamos e aprendemos, devemos passar para frente, para que outros também conheçam este Deus maravilhoso. A palavra de Deus é a boca de Deus literalmente, pois Ele fala conosco através dela, nos responde e nos abençoa. Quando lemos e meditamos na palavra, passamos a conhecer e ter mais intimidade com Deus, nos sentindo seguras, protegidas e amparadas. Sei que é muito difícil ler a Bíblia, pois o inimigo das nossas almas tenta nos impedir de todas as formas, pois ele sabe que se assim fizermos seremos libertas, saradas, restauradas e abençoadas. Uma dica para ler a Bíblia e torná-la mais interessante é procurar versões diferentes mais atualizadas para ter um melhor entendimento. A Bíblia é maravilhosa do início ao fim, mas se encontrar dificuldade, leia as histórias, e veja o agir de Deus, como também o Novo Testamento, e se emocione com o amor de Jesus.
Porém, se precisa de orientação, sabedoria, leia o livro de Provérbios. Se ainda não leu todo o livro sagrado nenhuma vez, comece agora. O Espírito Santo te iluminará e lhe dará respostas para tudo o que você precisar. Ele é o nosso conselheiro, ajudador e intercessor junto ao Pai. Leia um capítulo por dia e tenha uma boa leitura na companhia do autor. Faça boas obras. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus capítulo 5 versículo 16. Somos escolhidas para brilhar, para ter uma vida vitoriosa, pelo menos é o que Jesus diz neste versículo. Jesus disse que somos a luz do mundo, portanto devemos resplandecer a luz de Cristo em nós. Fomos escolhidas para fazer a vontade de Deus e influenciar o mundo. Sabemos que onde há luz, não há trevas, escuridão. No entanto, não devemos esquecer que para brilhar é necessário produzir alguma coisa, pois a vela não produz luz se não for acesa, assim somos nós. Precisamos estar atentas, acesas, prontas para brilhar. E como fazemos isto? Estando sempre disponíveis para o Senhor, para fazer aquilo que Ele nos pedir. Jesus também fala para que se vejam as nossas obras, isso significa dar testemunho de vida, mudança de caráter. Sabemos que a nossa salvação não é pelas obras e sim por Jesus, mas as obras fazem parte da nossa caminhada como cristãos. Há muitas pessoas que vivem em função de si mesmas, tentando se promover a todo custo. São pessoas egoístas que, a princípio, quando se converteram, sentiam prazer em fazer algo para Deus, mas de repente o eu falou mais alto, e a exaltação passou a ser para o homem e não para Deus. Precisamos nos diminuir para que o Senhor cresça em nós e assim Deus receberá a glória e será exaltado, e quando isto acontece, Deus entra em ação a nosso respeito. Sejamos agentes de boas obras para afugentar as trevas, para que o reino de Deus se manifeste. Portanto, simplesmente brilhe, você é escolhida para isto, mostre Jesus em você e Deus te honrará. Tenha fé e confiança. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11 versículo 6. A confiança é igual à fé. Muitas pessoas têm buscado agradar a Deus com um coração puro e obediente. Porém, muitas vezes podemos errar ou fracassar por falta de fé. Confiar em Deus é acreditar no seu amor, é saber que a sua vontade é o melhor para nós. Quando confiamos, entregamos em suas mãos as nossas preocupações e os nossos sonhos. No entanto, não sabemos esperar, pois na hora da aflição entregamos tudo nas mãos de Deus e se demorar um pouquinho, nos desesperamos e tentamos resolver com as nossas próprias mãos. Sabemos que é difícil confiar, pois se formos traídas de alguma forma, fica difícil recuperar a confiança. Mas, Deus nunca irá nos trair, pois Ele é fiel, e se a nossa confiança está nele, podemos descansar seguras, porque Ele não falha. A palavra diz que precisamos crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isto é fé. Deus tem prazer neste tipo de fé. Fé em Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7, diz que devemos andar por fé e não por aquilo que vemos. As circunstâncias muitas vezes podem dizer não, mas pela fé, Deus pode mudar a situação. Quem anda pela fé, não vive estressada, ansiosa ou preocupada, porque sabe que não é na força do seu braço, mas na força de Deus. Em Efésios capítulo 6 versículo 16 diz que a fé anula os ataques malignos contra a nossa vida, quando a usamos como escudo. Se andarmos pela fé, os dardos lançados pelo inimigo não poderá nos acertar, pois a fé nos defende, por isso não devemos andar desarmados, e a fé é uma arma poderosa em nossa vida. Ter fé é confiar e crer que acima de tudo há um Deus de amor, soberano, poderoso, que está pronto para atender o nosso clamor e nos abençoar. Lembrando sempre que Ele já nos deu o melhor, a vida eterna e a salvação em Jesus Cristo. Portanto, não perca a sua fé e confiança neste Deus que te ama. Busque o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei.
Gálatas capítulo 5 versículo 22 e 23. No nosso interior há um grande conflito do espírito contra a carne. O fruto do espírito engloba 9 atributos visíveis na vida do verdadeiro cristão. São eles: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. A Bíblia nos ensina que estes frutos não são individuais que podemos escolher, e sim um só fruto com 9 partes. Este fruto deve fazer parte da vida daqueles que verdadeiramente andam no Espírito. O fruto do Espírito é uma manifestação física, visível, de uma vida transformada. Antes de nos convertermos, a nossa carne reinava sozinha, porém ao nascermos de novo, o Espírito Santo veio habitar em nós e com ele o seu fruto, para que tenhamos uma vida transformada. Infelizmente, o conflito é inevitável, mas devemos entregar a direção da nossa vida ao Espírito Santo e assim o nosso espírito reinará, pois, o Espírito Santo trabalhando em nós produzirá as virtudes do caráter cristão. As virtudes são: amor, na língua grega, amor, ágape, é uma palavra distinta usada para descrever a natureza do amor de Deus, e é este amor que o Espírito Santo derrama em nosso coração. Nunca conseguiremos amar com o nosso amor, mas com o amor de Deus. Alegria é um bem-estar espiritual, resultado da relação e intimidade com Deus. É uma alegria que independe das circunstâncias, sejam elas boas ou más. Paz, a paz é uma dádiva de Deus que vem do nosso interior. Jesus é a nossa paz, e nele encontramos tranquilidade mesmo em meio às tribulações. Longanimidade é a paciência, tolerância para suportarmos pessoas que tentam nos afligir, nos deixando iradas. Porém, o Espírito Santo vem nos capacitar para que sejamos tolerantes com as pessoas que nos provocam a ira. Benignidade significa excelência de caráter, honestidade. Como também ser gentil, educado e carinhoso. Bondade é a qualidade de generosidade com as outras pessoas. Sempre fazendo o bem sem esperar nada em troca. Fé significa confiança e fidelidade a Deus. Mansidão, além de ser o resultado de submissão a Deus, a mansidão também é o resultado da verdadeira humildade, que reconhece o valor do outro e se recusa a se considerar superior. Domínio próprio significa autocontrole, não só dos desejos, mas também da língua e dos pensamentos. Somente com o poder do Espírito Santo é possível ter domínio próprio. Todas estas virtudes fazem parte do caráter de Deus. Portanto, se Deus mora em nós, precisamos deixar fluir estas virtudes que também se encontram em nós. O meu desejo é que na hora da luta no seu interior, que o vencedor seja o Espírito. Deus abençoe. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Para mais conteúdos acesse www.mulherespreciosas.com.